Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Jamile Simões, sou professora aqui da Casa de Penal e Processo Penal e hoje eu trouxe para vocês um tema muito legal e muito interessante. O tema é feminicídio. Pessoal, vocês sabem o que é o feminicídio? Qual que é a diferença entre feminicídio e femicídio? Vamos lá, hoje a gente vai estudar tudo isso, tá bom? Primeira coisa que é muito legal saber. O que é o feminicídio? Onde que está estipulado isso no Código Penal? É um tipo novo? Vamos com calma. Feminicídio é o quê? Feminicídio é uma modalidade de homicídio doloso qualificado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Então isso daí já traz pra gente muita luz sobre a questão. Por quê? Se alguém comentar com você, ah não, o feminicídio é um tipo novo que está no Código Penal, está no artigo 522. Gente, pelo amor de Deus, o feminicídio não é um tipo novo no Código Penal, ok? Olha aí do lado. Feminicídio é o quê? É uma modalidade do homicídio doloso qualificado. Modalidade do homicídio doloso qualificado. Dolo, lembra do dolo? Vontade livre e consciente de cometer o ato, aqui no caso matar, ok? Então o que é o feminicídio? É uma modalidade do homicídio doloso qualificado. Então tá dentro da onde? Olha a previsão legal. Artigo 121, artigo do homicídio, parágrafo 2º, qualificado, no inciso 6º. Ok? Então isso daí a gente já consegue eliminar muitos comentários e até alternativas de questões que possam falar de feminicídio. Então não é um tipo novo, ela é uma modalidade do homicídio doloso qualificado, ok? E outra coisa legal, olha só, ela é um crime cometido contra a mulher, ó, foca, vou até vir aqui, por razões da condição do sexo feminino. Jamile, mas pelo amor de Deus, o que significa por razões da condição do sexo feminino? O que é isso? É um termo muito amplo, é um termo muito vago, é aberto demais esse termo. Exatamente. Então, por isso, o legislador vem trazer para a gente o parágrafo 2A para exemplificar em quais situações significam isso. Então, vamos para o próximo slide para ver. Então, parágrafo 2º, parágrafo 2A, traz para a gente quais são essas razões da condição do sexo feminino. Vamos ler junto. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, então são dois incisos, ok? Inciso 1, violência doméstica e familiar. Então, uma das modalidades que pode ser entrar o feminicídio, ou seja, aquele homicídio doloso lá qualificado, é se for em violência doméstica e familiar. Então, o homicídio doloso qualificado contra a mulher em violência doméstica e familiar, ok? Isso daí é o inciso 1. Ou pode ser o que o inciso 2 fala pra gente. Vamos ver o que o inciso 2 fala pra gente? Vamos lá. Pode ser em menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, pode ser um homicídio doloso qualificado contra a mulher por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, aquela condição que fala em razões da condição do sexo feminino, podem ser essas possibilidades desses incisos, ou violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Jamile, pelo amor de Deus, estou entendendo nada. Calma, respira aí na sua casa que a gente já vai passar por uns slides com exemplos práticos, notícias até reais, infelizmente, que a gente sabe que isso acontece, para vocês entenderem em que situação ocorre o feminicídio, ok? Uma coisa que é legal vocês saberem, que eu coloquei aí embaixo, aí do lado, que é o sujeito ativo. Gente, o que é o sujeito ativo? Lembra? Quem assistiu já algumas aulas minhas sabe que eu sempre quebro os crimes assim, características. Sujeito ativo. O sujeito ativo aqui nesse caso é aquela pessoa que comete o crime, aquela pessoa que comete a ação nuclear, o verbo. Quem que pode matar, então, a mulher numa dessas condições? Quem pode praticar o feminicídio? Só o homem? Não caiam nessa pegadinha, não é. É qualquer pessoa. Tanto o homem quanto a mulher podem praticar o quê?
o feminicídio, ok? Então, tomem cuidado com isso. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. A vítima pode ser qualquer pessoa? Não, gente, pelo amor de Deus, a vítima tem que ser quem? A mulher, ok? Lembra, homicídio doloso qualificado cometido contra a mulher em razões da condição do sexo feminino, tá bom? Aí lembra, em razões da condição do sexo feminino, a gente entra bem agora nesse slide que estamos falando. O que é em razões da condição do sexo feminino? Ou pode ser violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá legal? Tá muito confuso, não estou entendendo nada. Calma, meus queridos. Vamos agora olhar os exemplos práticos, porque com exemplo a gente consegue enxergar tudo. Exemplo. Primeiro exemplo é uma notícia real, tá? Todas são notícias, tem até as fontes aí embaixo, para mostrar que são todas notícias normais, quentes, boas, ok? Então, primeira notícia. Vamos ler junto? Vamos lá. MP, Ministério Público, denuncia ex-namorado pela morte de jovem em Santa Maria. Caso ocorreu em 2016, é considerado feminicídio pela polícia. Jovem foi encontrada sem vida no porta-malas do próprio veículo 2 dias depois de seu desaparecimento. Jamile do céu, não entendi. Por que é feminicídio nesse caso? Galera, lembra que eu falei? Feminicídio é o quê? Homicídio doloso cometido contra a mulher. Ou seja, necessariamente tem que ter uma morte ou pode ter uma tentativa. Nesse caso, teve a morte aqui, ok? Então, homicídio doloso cometido contra a mulher em razões da condição do sexo feminino. Nesse caso aqui, qual dos dois incisos é? Violência violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Gente, violência doméstica e familiar. Por quê? Ex-namorado que mata ex-namorada, ok? Ele matou a ex-namorada. Entra no quê? Naquele âmbito dessa violência doméstica e familiar. É que esse âmbito familiar, esse âmbito de violência doméstica, tá bom? Isso é o que então? Feminicídio. Tá legal? Essa notícia traz esse exemplo pra gente. Outra notícia, vamos ler junto. Jovem planejou por 1 ano matar estudante em escola estadual em Alexânia após ser rejeitado, diz polícia. Delegado conta que Misael Olair, de 19 anos, tentou aproximação com Rafaela Novzik, de 16, mas não foi correspondido em Goiás. Rapaz foi preso e deve se responder por feminicídio. Por que é feminicídio nesse caso? Lembra quando eu falei que tinha aquelas hipóteses lá? Ou violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Quando a gente fala em menosprezo à condição de mulher, menosprezo é o quê? É aquele desdém. É aquele desprezo, é aquele pouco caso. Então, essa rejeição, quando um homem é rejeitado pela mulher, entra nesse caso de menosprezo, porque eles perguntam, quem é ela por me rejeitar? Quem ela pensa que é para me rejeitar? Logo eu, né? Nesse caso, Misael, logo eu, poxa, quem ela pensa que é para me rejeitar? Então, aqui nesse 1 ano, ele ficou planejando por 1 ano e matou a Rafaela. Então, nesse caso é o quê? Homicídio doloso qualificado na morte da mulher, nesse caso a Rafaela, mulher, pela condição de mulher dela, pela condição da razão do sexo feminino, pelo menosprezo à condição de mulher, ou seja, feminicídio, ok? Legal? Então, é o feminicídio nessa modalidade do inciso 2 do menosprezo à condição de mulher. Por quê? Ele não aceitou ser rejeitado, tá bom? É nesse típico caso. Então, lembra sempre, o menosprezo é o exemplinho básico. Lembra, mulher tá na balada, tá curtindo, foi com as amigas, tá curtindo o aniversário dela, tá lá feliz e contente. O carinha chegou lá, deu ideia, tal, conversou. Ela falou, pô, cara, legal, não quero, tô curtindo a festa. Ele, não, fica comigo, não quero. Ele se perguntou, poxa, quem ela pensa que é para me rejeitar? Não vai me rejeitar, tem que ficar comigo. Nisso ele vai e mata a mulher. Exemplo de menosprezo, a condição de mulher. Tá legal? Esse foi o segundo exemplo que eu trouxe para vocês. Terceiro exemplo, vamos ler junto. Homem mata mulher na frente dos filhos por não aceitar a separação. Ah, esse exemplo é um pouco repetitivo, Eu trouxe ele justamente por causa de matar o homem que mata a mulher na frente dos filhos. Mais pra frente vocês vão entender o porquê eu trouxe esse exemplo, tá bom? Mas é aquele exemplo do quê? Entra em qual inciso? No inciso da violência doméstica e familiar.
Então é um caso de feminicídio, porque houve homicídio doloso qualificado, tá legal? Esse é o crime. E foi por conta da mulher no âmbito de violência doméstica e familiar. E aí, professora, mas e aquele outro exemplo da discriminação? Pessoal, eu não achei exemplos assim muito fáceis, tá, dessa situação. Então eu vou dar um exemplo factual aqui para vocês conseguirem enxergar caso venha cair numa prova, no exame, enfim, para vocês entenderem, tá? A discriminação à condição de mulher são aqueles casos em que, por exemplo, existe uma restrição à condição de mulher, existe uma diminuição da condição de mulher. Não entendi nada, calma. Pensa, é aquele caso em que, por exemplo, o homem não aceita que a mulher vá estudar. O homem não aceita que a mulher seja presidente de uma multinacional. O homem não aceita que a mulher seja uma executiva de sucesso. Um homem não aceita que a mulher saia de casa para dirigir. São esses casos. Isso é essa discriminação à condição de mulher. Tá legal? Então, esses exemplinhos assim, você vai conseguir entender o que é essa discriminação à condição de mulher. Tá bom? Passado isso, vamos agora adiantar rapidinho os slides. Chegamos aonde eu queria chegar, que eu falei no comecinho com vocês, levantei as dúvidas para a gente discorrer na aula. Pessoal, atenção, tá aí ó, piscando. Não confundir feminicídio com femicídio. Que diabos é isso? Calma. Feminicídio a gente viu até agora. Feminicídio é o quê? É o homicídio doloso qualificado cometido contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Lembra? Aí abre para aquelas duas possibilidades. Ou é violência doméstica e familiar, ou é naquele menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Feminicídio. E o femicídio? O que é o femicídio? Femicídio é o quê? É aquele delito contra a vida em desfavor de uma mulher. Isso é o femicídio. Então, por exemplo, se alguém chegar para você e falar, ah não, feminicídio é besteira, feminicídio é o crime cometido contra a mulher, gente, não é. Ele está falando de femicídio e nem sabe essa pessoa. Então você vai lá e explica para ele, calma meu amigo, isso daí é o femicídio. Feminicídio é o quê? E você explica que é homicídio doloso qualificado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. E você explica o que é isso em razão da condição do sexo feminino. Entenderam a diferença? Exemplo prático, femicídio. Você está no trânsito dirigindo, normal, aí vem uma mulher, bate na traseira do seu carro, vocês saem, discutem, você ficou nervoso, deu um tiro nela. A mulher morreu. Isso é o femicídio. Essa situação dessa confusão do trânsito, você se estressou e matou a mulher. Isso daí é o femicídio, ok? Em nada se confunde com o feminicídio. Tá legal? Então, tomar cuidado, não é? Então, feminicídio é um crime cometido com a mulher? Qualquer situação pode ser? Não é qualquer situação. Feminicídio, a gente já sabe. Isso daí que você está falando é o quê? Femicídio, diferente de feminicídio, tá bom? É simples, não é difícil, é só uma jogada de palavras. Tomar cuidado com isso, legal? Último slide, não menos importante. Era isso que eu queria falar com vocês naquele último exemplinho que eu trouxe de reportagem. Vamos ler junto esse último slide, tá? Existe causa de aumento de pena? Existe sim. Está no parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Vamos lá, são 3 incisinhos. Inciso 1º, durante gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Simples de entender. Então, se eu praticar um homicídio doloso contra a mulher, ou seja, se eu tentar matar uma mulher ou matar uma mulher com ela grávida, ou em até 3 meses posteriores, depois dela ter tido um filho, eu vou ter uma causa de aumento, ok? Esse inciso fala isso. Inciso 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência. Simples e básico. Se for, então, mulher menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência. Também entra na causa de aumento. Por último, na presença de descendente ou de ascendente da vítima. E é aí que eu queria chegar com vocês. Vai entrar naquele exemplo que a gente leu. Aquele homem que mata a mulher na frente de 2 filhos, entra essa causa de aumento. Ou seja, então se o homem matar a mulher, a namorada que mata a namorada, o tio que mata a sobrinha, na frente do filho, da filha, do pai, da mãe, porque aí entra aí descendente, ascendente, existe então o quê? A causa de aumento de 1/3 até a metade. Tá legal? Pessoal,
Isso daí era o que eu queria trazer para vocês de feminicídio, ok? Queria desmistificar esse tipo penal para vocês, ver que não é complicado, ver que é uma matéria teoricamente simples, tá bom? Não para tirar esses errinhos comuns que a gente vê todo dia, tá ok? Desejo para vocês excelentes estudos, contem comigo para o sucesso de vocês e é isso aí. A gente se encontra nos próximos vídeos aqui no NEAF, tá bom? Meu beijo, meu abraço e até mais.